Monarquias absolutistas. Um tópico importantíssimo de Idade Moderna, que cai com frequência em provas, porque é o sistema político que vai vigorar no período chamado de Idade Moderna, então, e cai muito em provas, tem que ficar atentos. Uma questão que eles gostam de cobrar são os teóricos do absolutismo. Temos Jean Bodin, Jacques Bossuet, que vão pregar principalmente aquela ideia da teoria do direito divino dos reis de governar. Temos também o Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã, que defende aquelas ideias de um Estado forte, porque é necessário, porque os homens não sabem viver em liberdade, então eles têm que abrir mão da sua segurança em troca de liberdade, certo? E justifica o Estado absolutismo, a própria fundação, a própria criação de um Estado sobre os homens, mas o principal, o que mais costuma cair em provas, vocês têm que ficar muito atentos, é Nicolau Maquiavel, ou Niccolo Machiavelli, um italiano renascentista, considerado o fundador da moderna ciência política, que ele vai separar as questões como ética, moral e política e vai fazer um grande livro, uma grande obra chamada O Príncipe, uma das grandes obras da nossa cultura ocidental, da literatura ocidental, onde ele vai então dar conselhos sobre a arte de governar com base na observação histórica. Ele dá conselhos para o príncipe, para quem quiser centralizar o poder, e após cada conselho ele cita exemplos históricos de quem aplicou isso ou não, e se deu certo ou não, tentando justificar suas ideias sempre, é claro. O Maquiavel parte da concepção de que o homem tem uma natureza ruim, uma natureza má, e ele tem aquela célebre frase, que na verdade ele não disse, mas enfim, que sintetiza as ideias dele, de que os fins justificam os meios. O fim que tu quer atingir justifica os meios que tu utilizar para chegar até ele. O Maquiavel é um teórico que eles gostam de citar muito em provas, utilizar trechos da obra dele, O Príncipe, claro, a obra mais conhecida, então vamos dar uma analisada em alguns trechos aqui. Por exemplo, dos homens, se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas, quando ele chega, revoltam-se. A natureza má do ser humano. Maquiavel sempre trata isso. Ele diz, os homens são egoístas, mesquinhos, vis, agem apenas pensando nos seus interesses. E é a partir daí que ele vai elaborar os seus conselhos. Vamos dar uma olhadinha em mais um conselho dele. Nasce daqui uma questão. Se vale mais, ao príncipe no caso, ser amado que temido, ou temido que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Então, se o príncipe tiver que escolher entre ser amado ou temido, ele diz, seja temido, porque o temor dos homens se esvai muito mais facilmente do que o amor por um governante. E dá vários exemplos, cita exemplos históricos interessantes para comprovar a sua teoria. Outra questão, uma última aqui. Acima de tudo, convém que se abstenha de tocar nos bens do outrem, porque os homens esquecem mais depressa a morte do seu pai do que a perda do seu patrimônio. O que ele está dizendo nesse trecho? Quando tiveres que castigar, quando o príncipe, o governante, tiver que enfrentar uma revolta contra seu poder e tiver que dar o exemplo para ser temido, ele diz, cuidado, não exagere no exemplo, não exagere no castigo a ponto de ser odiado, mas tem que castigar. Então, se tiveres que escolher entre matar um pai de família ou tomar os bens dessa família, mate o pai da família, porque essa família esquece isso muito mais rápido do que a perda de um patrimônio. Isso é chocante para a moral cristã, para os valores humanistas, mas mostra bem Maquiavel rompendo com os valores da Idade Média, com os valores cristãos. Então, é um exemplo clássico disso que estávamos trabalhando.